Iniciando a gravação da parte 5, agora a ideia é fazer uma animação, né, mostrando ele saindo da posição inicial, da pose 0 graus, e rotacionando até o ângulo desejado, com aquele detalhe da normalização. Né? Ao invés dele rodar de 0 até 340, por exemplo, ele vai rodar de 0 a menos 20, que ele roda muito menos. Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar limpando a janela de comando, né? Console Window, a Command Window, né? Limpar a janela de comando, limpar as variáveis, fechar todas as janelas. Aqui a ideia é a mesma desde o início, né? Desenhar um triângulo que vai representar o robô usando a medida da base, do lado, calculando a altura e marcando os pontos, o centro de gravidade, que é o baricentro. Porque se a gente deslocar o centro de gravidade, eu vou conseguir fazer ele movimentar pela tela. Então aqui a configuração do triângulo. Aqui é o ângulo desejado de rotação, né? É o ângulo de rotação desejado. Então, eu pedi 250, ele vai fazer a mesma coisa. 250 mais 180, tirar o resto da divisão com 360, diminuir de 180. Aqui são as coordenadas, né? Coordenadas dos vértices do triângulo. Sempre falando, ele não é fixo mais igual ao primeiro. Ele é de acordo com o valor da base e da altura. Aqui continua sendo a configuração do gráfico, onde eu abro a janela para desenho. O Hold On, ele deixa eu plotar várias coisas no mesmo gráfico. O Axis Equal para ficar como que fala? Proporcional, os eixos. Os limites dos eixos variam de menos 3 a 3, os dois, x e y, grid 1 para mostrar o grid e os labels de cada eixo. Agora, aqui que está o interessante. Como eu vou plotar o triângulo várias vezes para simular que ele está rodando do ângulo inicial 0 até o ângulo final, eu tenho que saber, lá no laço for, se eu vou fazer um laço de 0 a 100, por exemplo, que é o ângulo, eu vou ter que fazer um passo positivo. Se for de 0 a menos 100, ou de menos 100 a 0, ou de 0 a menos 100, né, vai ser um passo negativo. Então, aqui, ó, eu vou colocar assim, é o ajuste do passo. Porque se o ângulo for menor que 0, vai ser passo menos 2. Se o ângulo for maior que 0, vai ser passo 2. Provavelmente tem uma forma melhor de fazer isso. Mas como essa aí foi a que eu aprendi na aula, não deu tempo ainda de mudar isso. Né? Mas está valendo então. Então é só para determinar o laço for. Aqui o que ele faz? Aqui é uma parte interessante. Porque ao invés de usar só o plot, eu estou usando um handle. Ou seja, como que eu vou controlar? É como se fosse uma camada. Eu estou imaginando como se fosse uma camada no Photoshop. Para quem sabe edição de imagem, né? Você consegue no Photoshop fazer uma figura empilhando várias camadas. Então, quando eu dou esse plot, eu estou imaginando assim, ao invés dele plotar no gráfico todo, na base do gráfico, vou imaginar a base do gráfico, o plano cartesiano. Os eixos x e y, o plano. Aí, com esse handle, é como se eu tivesse criado uma primeira camada, aí nessa camada eu plotasse as linhas que contornam o triângulo. Então, vou colocar aqui o handle do triângulo. Beleza. Como vai ficar rotacionando, eu vou comentar a linha do fio que preenche, para a gente não perder tempo, a gente já sabe. E como vocês reparam, para eu avançar, eu estou sempre usando a base, o código anterior. Então aqui, ó, aqui vai entrar a modificação. Aqui é o ponto-chave. Porque ao invés de desenhar um triângulo só representando para onde ele foi parar no ângulo desejado,
eu vou plotar ele no ângulo 0, no ângulo 2 e 3, até chegar, de 2 em 2, né, até chegar no ângulo desejado, que foi o ângulo calculado da rotação. Então aqui, ó, nesse for, ele varia de 0 ao ângulo que a gente calculou. Se for de 0 a 90, o passo é 2, porque 90 é maior que 0. Se for de 0 a menos 90, se ele for rodar no sentido anti-horário, o passo é menos 2, que a gente já calculou ele aqui, ó. Então eu faço um passo de 0 graus até o ângulo desejado, um laço, né, um for, e faço o seguinte, ó. Lembra que lá anteriormente eu tinha que transformar em radianos? Tá aqui, né, ó. Deixa eu ver se aqui eu... Ah, não, aqui eu não transformei em radianos, igual lá, porque ele ficava aqui, ó. Logo depois que eu dei o ângulo em graus, eu transformava em radiano. Só que lá, como ele vai ficar rotacionando, a cada giro eu vou ter que transformar ele em radianos. Então, eu coloquei menos 1 vezes... que é a fórmula, né? Para ele rotacionar, o menos 1 é para ele rotacionar no sentido horário. Aí aqui, mesma coisa. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Matriz de rotação. Aqui eu vou somar o centro de gravidade, que é o deslocamento, é a translação, né? Translação. E aqui, ao invés de plotar os valores dos vértices do triângulo, como eu trabalhei com a criação do Randall, né, que é a camada onde ele desenhou o triângulo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou atualizar esse Randall, essa camada. Como? Ó, pega lá o Randall P, que eu chamei aqui do Randall P, né, de P, que era a camada do triângulo, podia chamar de qualquer coisa. Chama camada triângulo para ficar mais fácil. Então, pega essa camada e atualiza. Todos os x data serão os novos x calculados aqui, ó. Rotaciona e translada. E todos os y vão ser esses novos y. Então, ele vai lá e atualiza o Randall, atualiza aquela camada desenhando o triângulo numa nova posição. Eu coloquei comentário no Randall F, que seria o Randall do fio, para não precisar ficar colorindo por dentro. E a cada hora que ele interage, ele escreve assim, ó, o objetivo seria esse ângulo, por exemplo, 200 graus. Só que, na verdade, eu vou estar rotacionando esse ângulo aqui, que é o 200 mais 180, módulo da divisão, o resto da divisão com 360, diminuído de 180, dessa fórmula aqui, ó. Que ao invés dele rodar o maior, ele roda o menor para chegar no mesmo lugar. Então, ele fala, ó, o que você queria era o 340, por exemplo, mas ele vai rodar menos 20. Então, vamos ver se vai funcionar. Aqui, no caso, a gente vai fazer, vamos achar aqui onde eu coloquei, a gente vai fazer ele rodar 250. Como 250 é maior, ele vai rodar vai chegar no mesmo lugar, mas vai rodar menor. Então, vamos lá, ó. Ó, chegar em 250, mas eu estou rodando menos, vamos ver aqui quanto que ele vai parar, ó, para chegar em 250. Ele rodou menos 110. Fazendo aquelas contas, foi muito melhor, é muito melhor para o robô rodar menos 110, passo menos 2, sentido horário, do que rodar, sentido anti-horário, né, do que rodar 250 e chegar até aqui. Vamos fazer um outro teste. Vamos rodar 340, que daria o menos 20. Vamos executar aqui, ó. Ele quer rodar 340, ele teria que fazer toda essa volta, só que ele rodou só menos 20. Agora vamos pegar, por exemplo, 90, 135. Que é menor que 180. 135 é menor que 180, então ele vai rodar realmente no sentido horário os 135. Como está passo 2 ali, ele parou no
134, mas depois a gente ajusta isso. O importante é que a gente conseguiu fazer ele girar e girar pelo lado gastando o menor ângulo. Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, se alguém tiver soluções melhores ou aprimorar a solução, é só compartilhar com a gente.